Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês desde o estúdio aqui da B3, que é Brasil Bolsa Balcão. A fusão da CETIP com a BVMF Bovespa, que transformou-se em B3, como você já sabe. O programa que você assiste aqui pelo canal do Boi também pode ser visto pela página do canal no Facebook. E uma semana depois você pode assistir o mesmo programa, ou o programa que você quiser, na página que o programa tem no YouTube, que é Programa Mercado Futuro. Lá você pode ver quantas vezes você quiser. Bem, no programa de hoje eu vou fazer algumas coisas que foram solicitadas para mim por vocês, telespectadores. Primeiro, responder algumas questões que chegaram aí pelas mais variadas vias, e-mail, Facebook, WhatsApp, etc, etc. Segundo, mostrar algumas coisas para vocês, como é que os preços de alguns produtos têm seguido, como é que tem sido, se eles estão com tendência de alta, tendência de baixa, enfim, dos principais produtos. Para a gente começar, antes de eu falar sobre um tema que foi muito perguntado aí nos últimos tempos, vamos ver como é que estão os principais índices econômicos, até porque eu tenho que comentar a respeito deles. Tem uma coisa super curiosa que nós vamos ver agora, que é o seguinte: um dos principais índices da economia brasileira é o Ibovespa, o índice Bovespa. E tem um negócio super curioso: quando o índice Bovespa sobe, normalmente o dólar cai. Não é uma regra, pode não acontecer isso, mas geralmente é assim. E esse humor, humor para comprar ou para vender, enfim, ele é provocado por inúmeros fatores. Fatores econômicos, fatores políticos, taxa de moeda, né, taxa de câmbio. Às vezes fica mais interessante investir aqui do que investir em outro país. Enfim, e neste exato momento, na última semana, o índice Bovespa deu uma subida bastante forte. Por quê? Foi reação ao julgamento que ocorreu lá em Porto Alegre, às possibilidades do Brasil, a taxa de juros brasileira que está em patamares bem baixos em relação ao que sempre tem sido, né, nos últimos tempos. A taxa de câmbio também é interessante. Investir no Brasil está, como se diz por aí, barato, está barato comprar no Brasil. Enfim, tem uma série e um certo entusiasmo que a economia brasileira saiu de um buraco, né, de um precipício tão fundo, que essas últimas melhoras, a criação de um pouco de emprego, enfim, o comportamento do agro especificamente está se mantendo, já não é de hoje. Mesmo em anos de muita turbulência, o agro tem se mostrado superior às turbulências, né? Até porque quem produz alimento para a gente comer, não pode parar. Vaca que produz leite, dá leite todo dia. Sábados, inclusive feriados, domingo, dia santo, dia não santo. Produtor de soja, de milho, de café, cada cultura com a sua especificidade, mas, por exemplo, café você planta e leva 3 anos para colher a primeira safra, 3, 4 anos. Laranja, por exemplo, acho que é por aí também, 4, 5 anos para começar a colher de verdade. Então é um investimento, pelo menos de médio prazo. Não dá para o produtor de laranja ou de café plantar o café em 2015, aí em 2016 o preço está ruim e falar, corta tudo. Não é assim que funciona. Tem um mecanismo próprio de funcionamento. E por aí vai. Aquela outro fato corriqueiro que vocês estão
cansados de saber, careca tô eu, né? Eu ia dizer careca de saber, careca só tô eu. Por exemplo, o produtor de soja ele é o produtor de milho também, né? Por quê? Porque ele tem que fazer rotação de cultura numa certa altura. Não pode plantar só soja ou só milho, porque aí você começa a criar pragas, insetos, doenças que vão inviabilizar a sua produtividade, né? Vão derrubar a sua produtividade. Cana também, etanol. Você veja a implicação da cana. A cana que produz açúcar, mas também produz combustível, é energia. O que é o etanol? É energia para movimentar as coisas, não? E então esse mercado ele sofre influência da commodity mais negociada no mundo, que é o que? É o petróleo. Então, a atividade não é só no campo, na cidade também tem essas implicações, outras implicações. Mas a atividade como um todo é complexa, não dá para olhar e falar, isso é simples assim, não é. Nada é simples assim, tudo tem a sua complexidade. Não tem almoço grátis, como se costuma dizer por aí. Então vamos ver se confere a teoria de que quando o Ibovespa sobe, o dólar cai. Podemos ver aí, Luiz, quando você tiver o índice Bovespa e depois o dólar. Temos o Bovespa. Olha aí, o índice, perdão, que já chegou a passar 85 pontos, hoje está com uma pequena queda aí de superior a 0,5%, 0,64%, 84.987. Está muito acima do que estava há 2 semanas, ou pouco mais, né? Então, você vê que, apesar de estar um pouco em baixa, isso tem a ver com uma entrada de capital estrangeiro, né, não residente, como a gente chama aqui, que está achando que tá um bom negócio, está acreditando que pode subir. Esse índice, só para você levar em consideração, está aí com 84, quase 85, né? Se até ele vai, esse ano seguramente eu acredito que ele vai ter bastante oscilação devido aos fatos todos que o Brasil vai passar, terá que passar por aí. Mas se tiver uma definição, isso é consenso, não é a minha opinião pessoal, né? Não tem nada a ver com isso, eu vou repetir para vocês o que eu leio. Ainda no último fim de semana, eu li acho que uma entrevista do presidente do Santander, do Banco Santander, Sérgio Rial, dizendo a mesma coisa que eu tenho ouvido de vários empresários, analistas, comentaristas e etc. Que o próximo presidente brasileiro precisa ser, né, quer dizer, quem vai escolher somos nós, né? Nós, eu tenho um voto, você tem um, mas enfim, é o povo brasileiro. E o Sérgio Rial, presidente do Santander, reafirmou o que eu tenho ouvido dia e noite, que o próximo presidente do Brasil tem que ser um cara reformista, ou seja, o que siga o que o país está precisando. Reforma fiscal, reforma tributária, reforma da Previdência, que parece que vai ser votada logo depois do Carnaval, ou seja, em fevereiro. Enfim, reforma trabalhista e todas essas reformas. O Brasil precisa dessas reformas, senão o país não vai crescer. Se por um acaso, a hora que forem definidos os nomes dos candidatos, eu acho que serão muitos, algum candidato que tem esse perfil, né, que de fato, não que faça discurso só, mas que tem esse perfil sério de fazer as reformas que o país precisa, não há dúvida e já tem analistas jogando esse número no mercado. O índice Bovespa que vocês viram aí, beirando os 85 mil pontos, vai subir mais do que Rojão em festa de Santo Antônio. Vai para 90, talvez até mais. Eu não vou chutar número porque esses números são tão difíceis de acertar, mas se houver essa adequação que o mercado, né, os empresários, os
economistas, enfim, e nós, né? Porque nós também precisamos de um país com uma economia saudável para a gente conseguir sobreviver, senão fica difícil. Quem, quem você conhece que não está, não estou falando daqueles chorões de sempre, mas quem que leva a vida normalmente, que vocês conhecem, que não está dizendo, nossa, mas está difícil, as coisas estão caras, o dinheiro não dá, enfim, todos nós estamos no mesmo barco. Precisamos de uma economia saudável, criação de emprego, criação de trabalho, para que a gente tenha uma vida um pouco melhor. Bem, eu ia ver o dólar agora, mas veremos depois do intervalo. Até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E, conforme prometido antes do intervalo, vamos ver como está a moeda norte-americana. E ela se interfere muito no seu negócio aí. Não importa se você produz soja, milho, café, algodão, ela interfere. Hoje, especificamente, o dólar está com uma alta de quase 1%. Mas veja um valor, aquilo que estava R$ 3,30, R$ 3,40, está R$ 3,16. Isso tem interferência, inclusive, nos preços de muitos produtos. Se fica o real, o preço fica mais competitivo para exportar, mas o preço no mercado interno sofre interferência disso e para algumas commodities esse real, esse dólar desvalorizando não é bom. Para importação de produtos, evidentemente que é bom o dólar desvalorizado, porque você paga em dólar, então fica mais barato comprar, tá certo? Você tem os dois lados, as duas faces da mesma moeda. Bem, então o que me perguntaram muito, e eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, é a questão da China e o agronegócio brasileiro. Bem, os chineses, pela situação econômica que o país deles vivem, é um comunismo meio capitalista, né? Não é democracia total, mas está meio capitalista, meio... Enfim, Xi Jinping é o nome do homem lá, né? Que está com todo o poder. A China está sofrendo transformação. Tem gente melhorando de renda, gente comendo melhor. E, enfim, a China é um grande comprador de produtos agropecuários. Por quê? Porque ela tem que produzir alimentos. E quando fala alimento, não é para 200 milhões de chineses. É 1 bi e lá vai muitos chineses. Então ela é um enorme player, né? Um participante no mercado. A China tentou produzir na África, investiu muito dinheiro lá, só que lá é complicado, não apenas a questão de clima, de seca, de deserto, a coisa lá é bem complicada, social, politicamente e tal. Aí para onde os chineses viraram o seu binóculo, né? Ou o seu Waze, né? Que te leva para todo quanto é lugar? Para o Brasil. Por quê? Um só país imenso, uma produção enorme e os chineses resolveram vir para cá. Então eles estão vindo para cá de várias maneiras, comprando empresas, comprando distribuidores de produtos, enfim, estão comprando, estão com dinheiro e estão vindo para cá. Terra, não sei se estão comprando ainda, eu não tive notícia disso. Para quê? Para originar alimentos para eles, soja, milho, evidentemente, e outros produtos. Então, como é que se faz isso? Se faz através dessas compras, né? Eles compraram a Syngenta, que é uma das maiores empresas de sementes defensivas do mundo, que tem uma posição importante no Brasil. E como é que faz isso? Ele vai vender a semente
e vai comprar soja, ou vai trocar semente por soja, ou por milho, ou por que seja. Então, eu peguei uns dados que saíram recentemente no Valor, para vocês terem uma ideia do tamanho, da importância da China. Olha, segundo o governo chinês, ela comprou em 2017 50 milhões e 900 mil toneladas de soja do Brasil, o ano passado. 33,3, ou seja, um terço a mais do que em 2016. E esse volume representou 56,3% das importações totais daquele país, que foram de 95 milhões e 500 mil toneladas, quase 14% superior ao ano anterior. Por que está acontecendo isso na China? Pelos motivos que eu estou te falando. Eles estão comendo mais e comendo melhor. Depois que as pessoas passam a comer proteína animal, seja ela suíno, frango ou boi, ela não volta a comer só arroz, só legumes, porque proteína animal faz bem para a saúde, é bom, enfim. E os chineses estão com renda melhor e estão tendo esse aumento. E é bilhão, como eu falei aqui para vocês. Então eles dependem de muita soja, até porque o governo daquele país, lá chefiado pelo seu Xi Jinping, ele tem uma política industrial interessante. A China, por exemplo, ela compra soja em grão, produto in natura. Ela compra pouco óleo e pouco farelo de soja, que é o produto mais rico, né, que alimenta esses animais todos que eu falei. Por quê? Isso é uma política deles. Eles compram o grão e agregam valor, industrializando, levando esse grão para a indústria lá. Então eles têm fábrica de esmagamento e eles produzem o farelo e eles produzem óleo. Evidente que eles dependem, eles compram tudo, né? Porque eles precisam de quantidades absurdas. Mas essa política é uma política, então. O Brasil, evidentemente, podia vender mais farelo do que vende para a China, mais óleo do que vende e menos grãos. Mas o que eles querem comprar é o grão para agregar valores. É uma política de governo lá. E tem mais, quer dizer, é o principal mercado exportador do Brasil. Quem ocupa a segunda posição são os americanos. Mas enquanto o Brasil, eles compraram aí 56,3% para o Brasil, dos Estados Unidos, 36,3%. Ou seja, a posição brasileira é definitivamente a mais importante, sem contar esses investimentos com capital chinês que têm sido feitos aqui no Brasil. Há riscos nisso? Claro que há riscos, né? Porque é um mercado só. Não que o Brasil só venda soja para a China, mas vende muito, né? O principal mercado para soja. Se os chineses tiverem algum problema, que esperemos todos que não tenham, né? O Brasil vai ser afetado. O agro brasileiro será afetado. Bem, vamos a mais um intervalo. Depois de um outro bloco eu termino a China e aí eu vou mostrar para vocês uns números para vocês terem uma ideia de como estão os preços das principais commodities. Até já. Ok, eu falo aqui do estúdio da B3, você assiste o programa Mercado Futuro. No último bloco, atendendo a perguntas e sugestões dos telespectadores, eu falei um pouco dessa relação Brasil e China que eu vou terminar agora vou concluir agora esse raciocínio. Estava falando de farelo e óleo, aqui tem que óleo de soja os chineses importaram do Brasil em 2017 340 mil toneladas, um pouco menos que isso. Ou seja, é pouco,
mas foi 52% do que os chineses compraram de óleo de soja. O que eles compram menos é farelo. O ano passado, apenas 61.200 toneladas. O farelo é o principal produto para suínos, aves e bovinos também. Então essa é uma relação que pode ser chamada de simbiótica. E não tem tanta gente assim no mercado para oferecer soja. Vocês sabem muito bem, Brasil e Estados Unidos, um ano é um, outro ano é outro, mas os três principais produtores, Brasil, Estados Unidos, às vezes Estados Unidos depois do Brasil, Argentina, são os três maiores produtores mundiais de soja. Então, os chineses estão comprando bastante do Brasil, mas não quer dizer que eles vão comprar sempre daqui. Por enquanto, estão tomando conta aí das exportações da soja brasileira. Espero ter respondido mais ou menos bem o que vocês estavam querendo saber dessa relação com a China. O perigo é aquele que eu já falei. Bem, só uma informação, vamos passar para um outro assunto, que é o café. Olha, o Brasil está consumindo 22 milhões de sacas de café, nós brasileiros, mercado interno. Isso é mais do que os 9 maiores importadores de café do país compraram juntos em 2017. Eles compraram 21 milhões e 600 mil sacas dos nossos cafés. Vocês veem então, essa é uma outra teoria que eu defendo aqui, você deve estar já acostumado com ela, que a gente só é bom num produto para exportação ou competitividade quando você tem um mercado interno forte. É o caso do café. Se o Brasil produzir 50, como estão dizendo aí com o Conab, até 58 milhões de sacas de café, não é nenhum número assustador. 22 de consumo interno, 30 até 37 milhões de sacas de exportação, é o número que o Brasil precisa para atender o mercado interno e para o share no mercado internacional, a sua fatia no mercado internacional. Apesar disso tudo, as cotações do café subiram um pouco no mercado físico, foram para CD, né, cereja descascado, chegar aí a 500, mas não é isso que a maioria dos produtores recebe. 450, 470 por cafés de qualidade, né? Os de boa qualidade, por exemplo, 460 é o preço que eu tenho. Mas vamos dar uma olhadinha nos números do CPEA, que é um número semanal, para você ter uma ideia de como foi na última semana. Olha lá, começou com R$ 445, segundo o CPEA, caiu um pouquinho na terça-feira, subiu um pouquinho, caiu também na quarta, caiu mais na quinta e fechou a semana acima do que abriu, valendo R$ 444,62 café arábica, reais por saco de 60 quilos, segundo o CPE, Centro de Estudos, Pesquisa e Economia Aplicada. Isso que quer dizer o CPE. Então, o café, só para você ter uma ideia do mercado, é isso que nós vimos aí. Do café, vamos para a soja, porque o tempo passa e a soja, por exemplo, abriu esta semana na Bolsa de Chicago, Chicago Board of Trade, praticamente, tirando um mês só, acho que a partir de maio, todos os contratos acima de $10 o bushel, que é um preço que é considerado razoável pelos produtores brasileiros. Um bushel é praticamente quase meia saca de soja, $10 na Bolsa de Chicago. No mercado interno, Paranaguá, por exemplo, você está entre 71,50 e 72. No Rio Grande do Sul, 68, Rondonópolis 60, Sorriso 54. Esses são os preços. Luiz Eduardo Magalhães 62,
tem São Paulo aqui, na Mogiana 65, por aí vai. Nós temos também o CPEA. Vamos ver lá o CPEA como é que foi na última semana essa evolução dos preços. Contrariando o que eu estou dizendo, porque a soja abriu a semana na Bolsa de Chicago em alta, contrariando o que eu estou dizendo, ali a curva indica para baixo, pelo menos foi o que ocorreu na última semana. Segunda 67,49, subiu um pouquinho para 67,77, é praticamente estável, caiu para 67,69. Depois na quinta-feira caiu mais centavos e foi para 67,43, mas fechou a semana abaixo de 67, a 66,59 centavos. Agora, o que está indicando aí no começo da semana? O mercado não é essa curva para baixo, muito pelo contrário. Tivemos alguns problemas de clima, nada muito sério, mas tem algumas quebras de produtividade em algumas regiões brasileiras. E o pessoal lá em Chicago, os operadores, já se tocaram desse negócio de que caiu a produtividade do Brasil em algumas regiões. Você fala, cai 3, 4 sacas por hectare, mas a quantidade que nós produzimos acima de 100 milhões de toneladas é bastante. Bem, aproveitando aqui, o milho, vamos ver o milho, eu nem vou falar preço de mercado físico, vamos ver o que tem no milho no CPE, porque o milho é fundamental, vocês já sabem disso, né? E olha lá, o milho abriu a 32,62 e fechou a 32,57. Oscilou no meio da semana, mas está basicamente estável, levando-se em conta os estoques que são maiores, enfim. Mas lembre-se sempre, no Mato Grosso, algumas regiões, a safrinha de milho, que é a próxima safra de inverno, foi prejudicada porque houve problemas de clima e plantou-se soja mais tarde. Então, vai ficar mais apertado, o risco é maior, enfim. Eu acho que o milho, por enquanto, não dá para se ter grandes expectativas, por causa dos estoques, dos volumes, enfim, aquela coisa de mercado. Bom, e dito isso, ficou faltando uma coisa em outra, mas eu te agradeço a sua atenção, espero ter respondido ou deixado mais evidente a situação Brasil-China na questão soja, e até amanhã, quando tem um novo Mercado Futuro. Até lá, obrigado.